A pergunta número 2, quem fez foi a Gabi, a Anne, a Graciela e a Fabi. Quais alimentos substituir para compensar a carne e que seja acessível? Bom, pessoal, vamos lá. Essa é muito pedida, é algo que muitas pessoas têm dúvida e é a primeira coisa que uma pessoa me pergunta, tá, mas aí você tira o bife do prato e coloca o quê? Né? O que vai no lugar? A gente precisa compreender, primeiramente, que não há uma forma de substituição. Por exemplo, eu tiro o bife e coloco exatamente algum alimento. Porque a combinação dos alimentos ao longo do dia, a combinação de um prato saudável, a combinação de uma alimentação saudável, que vai fazer com que você consiga atingir todas as quantidades proteicas, quantidades de carboidrato e gordura do dia. Então não tem um alimento que você precisa especificamente colocar no lugar da carne. Você precisa sim incluir as leguminosas, que são, né, a nossa maior fonte de proteína no reino vegetal, no seu dia a dia. Mas não especificamente você precisa consumir uma quantidade equivalente de feijão por porção da carne. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes se trocado a carne, né? É feito essa troca da carne, do bife, do prato, por ovos, por proteína de soja, quando na verdade o importante é você saber a quantidade que você precisa comer nesse prato de leguminosa, casado com cereal integral, para que você consiga atingir as quantidades de proteína. A gente não soma na alimentação vegetariana somente um alimento isolado. Então, por exemplo, eu não vou calcular a proteína só do feijão, eu calculo a proteína do prato combinado inteiro, de tudo que tem no prato, entende? Então, os legumes com o arroz integral, com o feijão, então somando todo esse prato eu tenho a combinação e a quantidade ideal de proteína, né? Então, diferentemente de um prato, por exemplo, que é calculado a proteína isolada, então o bife, 100 gramas de bife ou 100 gramas de frango, por exemplo. Então, a gente não precisa substituir o bife por ovos e nem por nenhum tipo de laticínio. A gente precisa incluir leguminosas, incluir, né, por exemplo, o tofu, que é uma fonte de proteína segura para a gente estar incluindo. Casando, como eu já falei, essas leguminosas com o cereal integral, a gente vai conseguir atingir todos os aminoácidos essenciais, mas não especificamente a gente precisa tirar a carne e incluir algum alimento específico. Aí dentro das leguminosas a gente tem uma série de preparações que podem ser feitas, como a variedade do feijão. Então dentro da família do feijão, a gente tem vários tipos de feijões diferentes. A gente tem ervilha, temos grão de bico, temos a soja em si. Então a gente tem muitos alimentos para poder fazer para ter essa variedade nas preparações. E usar a criatividade nesse momento é muito legal. Então, com os meus pacientes, eu sempre dou essa liberdade de preparo da leguminosa. Então, fazer um bolinho de lentilha, um hambúrguer de feijão, um hambúrguer de grão de bico, almôndegas. Então, a gente consegue variar muito o prato utilizando apenas um alimento específico, que é a leguminosa. Claro, podendo casar ali um hambúrguer de feijão com um cereal integral, que é a aveia, já consegue todos os aminoácidos essenciais. Então a gente precisa tirar da cabeça que precisa tirar a carne e incluir algo específico. É importante, claro, que vocês incluam a leguminosa, mas não necessariamente ela precisa estar no mesmo prato que o cereal integral. Então você pode consumir na hora do seu almoço, por exemplo, legumes variados, como uma salada verde e grão de bico, e consumir em outro horário um cereal integral, como um arroz, como um milho ou a aveia, por exemplo. Então a gente consegue ter variedade, a gente consegue ter proteínas, consegue ter fibras, nutrientes, todos os nutrientes que a gente precisa montando esse prato, e não especificamente a gente precisa substituir a carne por um alimento específico.